Bem, muito bem. Boa noite a todos, bem-vindos. Grato pela presença para participar do nosso webinar. Eu me chamo Fernando Marques e atuo como coordenador pedagógico do curso de pós-graduação em Gestão de Negócios em Energia da FIA Business School. E esse curso ele pertence ao Programa de Gestão e Inovação da Tecnologia da FIA. Esse webinar é o segundo da série que nós estamos promovendo, ministrados pelos professores da nossa pós-graduação em energia. E para o webinar de hoje, nós teremos o Aurélio Souza, professor Aurélio, que ministra no nosso curso de pós-graduação em energia. E o professor Aurélio, então, vai tratar do tema o papel da energia solar na eletrificação rural e a sua contribuição para o desenvolvimento sustentável. Eu, antes de passar a palavra para o professor Aurélio, eu gostaria de apresentá-lo. O professor Aurélio, além de ser professor da casa, da FIA, ele é engenheiro mecânico, especialista em energias renováveis e tecnologias limpas. Atualmente, ele é líder do time de energia do Programa de Transição Energético para o Brasil, do Fundo Prosperidade do Reino Unido. O professor Aurélio ele também é conselheiro do Grupo Consultivo para o Setor Privado no Fundo Verde para o Clima da ONU, é conselheiro da ABGD, Associação Brasileira de Geração Distribuída, é pesquisador do Laboratório de Energia Solar do Instituto de Eletrotécnica e Energia da USP e é membro do Grupo de Estudos de Energia do Conselho Regional de Administração. Antes de começarmos a nossa palestra, com relação à organização do nosso webinar, ele terá duração de 1 hora. Nos primeiros 45 minutos, o professor Aurélio apresentará o tema, e nos 15 minutos finais, então, serão reservados para perguntas, e essas perguntas podem ser feitas ao longo da apresentação do professor, através do chat. E sendo assim, eu, então, agora passo a palavra para o professor Aurélio Souza. Aurélio, por favor. Bom, obrigado, Fernando. Boa noite a todos e a todas. Espero que estejam me escutando bem. Bom, é um prazer estar aqui, Fernando, e reafirmar essa parceria com a FIA. A gente já há 2 anos, praticamente, nesse curso de pós-graduação. É muito prazeroso para mim falar daquilo que eu gosto de fazer, das coisas que eu fiz ao longo desses anos. Então, vou tentar contar uma história aqui ao longo do processo. Obviamente, dando informações técnicas e tal, mas para não ficar muito maçante também, trazer muitas histórias que eu vivi nesse processo de eletrificação rural e como é que eu entrei nisso. Eu vou partilhar minha tela com vocês. Espero que todos consigam enxergar em breve. Vou partilhar aqui a tela. Vou botar no modo apresentação também. Pedir a você, Fernando, só para confirmar se está... Está perfeito. Está perfeito. Então, vou falar sobre realmente o papel da energia solar na eletrificação rural, e contribuição para o desenvolvimento sustentável. O professor Fernando já falou um pouco
do meu perfil, das coisas que eu vim fazendo ao longo desses anos, então não vou me repetir, né? Vou passar isso e depois a gente vai divulgar isso, né, professor? Acho que o vídeo vai ser, né? E vou entrar no tema abordando a eletrificação rural e com um recorte muito particular na região norte. E vocês vão entender por que da região norte e não outras regiões do Brasil, mas não excluindo qualquer outra região do Brasil. As populações na região norte vivem assim, em casas na beira do rio, alguns mais para dentro da mata, outros mais para fora, totalmente isolados. Então, são sistemas isolados e remotos. Você pode ver pela foto que existe aqui uma certa linha de distribuição de energia, mas ela é precária, só funciona quando tem combustível fóssil disponível, diesel, é mantida, operada pela comunidade e não fornece uma energia contínua. Normalmente ela opera aí por 3, 4 horas por dia, não mais do que isso. Eu venho nessa bagagem já há bastante tempo, então eu mostrei esses dois momentos aí, um bem antigo e um bem de agora. Em 2001 já andei falando de eletrificação rural em Moçambique, foi muito interessante essa viagem. Primeira viagem que eu fiz à África, estou ali perdido entre os meninos, eu sempre gosto de chegar e me interagir com a população, com a comunidade, sempre gosto de trocar, sempre gosto de misturar, entro na casa de todo mundo, janto, como, bebo, e às vezes eu estou com alguns estrangeiros que levam seu estoque de vitaminas, de soro antiofídico, de tudo, e eu vou na cara e na coragem. Nunca tive nada, nunca tive nenhum problema, mas são lugares bem remotos, bem distantes, bem isolados, população muito carente. E não é nada diferente de algumas situações aqui no Brasil. Então, esse é um projeto que eu tive o prazer de participar em 2001, quando se lidava aí na época pós-guerra de Moçambique, lidando com a questão de acesso, reforma, energia, e eu tive por lá. Mais recentemente, também na Amazônia, com projetos com organizações não governamentais locais, como Mamirauá, esse projeto é financiado pelo Google, que foi um projeto bem bacana também. Mas, à medida que eu vou mostrando fotos, cada foto dessa tem um significado. Aqui embaixo você vê o barco transitando, e uma família indo e vindo, você nota duas caixas de gelo ali, né? E essa família, eu não sei quando se eu mexo o mouse vocês enxergam ou não, eu mexendo no mouse, mas essa família aqui, ela vai navegar aqui nesse barco, nessa posição, por talvez de 12 a 15 horas, até chegar à sua comunidade, e metade desse gelo que está dentro dessa caixa aqui já virou água. Do lado de cá à esquerda está o senhor França, com a primeira barra de gelo que a gente fez com um projeto chamado Gelo Solar. Está até aqui a foto da equipe que trabalhou no projeto Gelo Solar, aqui em cima. E você vê os tipos de comunidades como são, isoladas no meio do rio, e se você prestar atenção ali na casa, você vai ver o nível que a água atingiu na marca que está assim, acima aqui da escada de acesso às casas. Então, a água, nesse ano, subiu até esse nível. Isso quer dizer o seguinte, a água invadiu as casas, e é interessante que, normalmente, esse pessoal, o que é que faz? Eles levantam o piso da casa para poder ir fugindo, né, do nível da água, e chega ao ponto, às vezes, de ter que cozinhar ajoelhado, porque não tem mais altura entre o telhado e o piso. Mas isso só para situar que esse é o nosso contexto agora, desse recorte inicial, de uma área que é quase 60% do território brasileiro, que é a Amazônia Legal. Uma área que tem milhões de recortes, milhões de macrozonas, assim, de conservação, de manejo sustentável, de áreas protegida, de terra indígena, cada uma com a sua particularidade, cada uma com a sua cultura, cada uma com suas dificuldades. E dessas áreas, desse total, né, 43% da área é protegida. Mas eu trouxe esse recorte da Amazônia agora, em particular, porque a gente tem visto muito no jornal, né, muita desrespeito
né, com o ser humano, com o indígena, com as populações tradicionais, com os ribeirinhos, muita invasão, muita garimpo ilegal, enfim. Esse é um outro mapa só para mostrar assim, as etnias e onde está a pressão de desmatamento, como a Amazônia está sendo realmente atacada. E é, hoje, a última fronteira da eletrificação rural no Brasil. Eu vou voltar nesse tema, mas aí eu queria só dar um apanhado da evolução da energia solar, porque a gente vai correlacionar, então, a energia solar com o desenvolvimento. E esse gráfico mostra, o gráfico da esquerda aqui, a linha verde, ele mostra como foi a projeção da energia solar rural, que a gente chama de off-grid, sistema isolado, né, fora da rede, e como foi a projeção da energia solar on-grid, que é conectada à rede, que é a linha rosa ou magenta, e a azul é a somatória das duas. Eu queria só chamar a atenção a data e a escala. Esse aqui é de 2006. Eu comecei a trabalhar com energia solar aqui na Bahia em 1994, então bem aqui no início desse gráfico. Praticamente não existia energia solar no mundo também. Aquela foto de Moçambique foi mais ou menos aqui entre 2001, mais ou menos. E naquele ano, nesse ano aqui, entre 95 e 2003, existia um programa chamado Programa de Desenvolvimento Energético dos Estados e Municípios, chama PRODEM. Esse projeto, na época, contratou 1,4 megawatts pico de energia solar. Isso foi, assim, como a maior compra pública de energia solar no mundo naquela época. Uma das maiores. Em paralelo, na mesma época, na Bahia, com o apoio do Banco Mundial e da Companhia de Ação Rural, chamava CAR, se instalava algo como 50 mil sistemas de energia solar também em residências isoladas. Um programa que praticamente foi esquecido por uma questão bem particular, porque o programa de energia solar da Companhia de Ação Rural da CAR, do governo do estado da Bahia, ficou, digamos assim, alojado dentro de um programa de combate à pobreza, e não dentro de um programa de eletrificação rural. Então, as estatísticas do setor elétrico não captaram essa informação, então ela acabou se perdendo. Bom, eu participei em ambos os programas, então eu tenho essa memória. E a partir de 2003, vira o que era esse PRODEM, ele então passa a ser o Programa Luz para Todos aqui no Brasil. Então, 2003 até praticamente 2018, quando ele acabou de mudar de nome agora. Bom, do lado de cá, a gente vê a evolução da energia solar conectada à rede. Se vocês olharem aqui, em 2009, eu tinha um gráfico que juntava o 2007. Olha, o 2007, a gente estava falando aqui em 10 megawatts instalados. Hoje, a gente está falando em 600 gigawatts instalados. Esse é um dado de 2019. Então, assim, a energia solar no mundo cresceu absurdamente, super rápido. Agora, eu queria chamar a atenção para mais um detalhe aqui. A China praticamente não tinha energia solar em 2012, surgiu aqui em 2013, quando, então, por questões políticas, regulatórias, incentivos governamentais, entrou nesse mercado. Hoje, a China, o maior produtor de energia solar do mundo, o maior fabricante de módulos e equipamentos de energia solar do mundo e um principal líder no mercado. Quem era líder na época que a China entrou, você pode olhar aqui, era a Alemanha, né, com a laranja. Você viu os Estados Unidos e o Japão na sequência. E a China começou. Hoje, praticamente, a Alemanha não cresceu muito, porque também eles já tinham atendido bastante o mercado, não tinha muito para onde expandir. Estados Unidos cresceu um pouco mais, o Japão também, mas o resto, a Índia apareceu também, a partir de 5 anos para cá, a Índia surgiu no mercado. E o resto do mundo, o Brasil está aqui dentro, né? Isso foi para mostrar a evolução, mas o nosso tópico vai estar focado nessa linha verde. É a linha da eletrificação rural, que, a partir de 2004, que é esse ponto de interseção aqui, passou a ser menor do que o mercado on-grid. Ou seja, o principal mercado de energia solar no mundo até 2004 era a eletrificação rural.
sistemas isolados. Depois de 2004, você vê um crescimento exponencial da energia solar aplicada em sistemas conectados à rede, e a parte de eletrificação rural ficou um pouco mais, ficou esquecida, ou por aí foi. Isso aí é só o detalhe do gráfico, né? Já não vou perder mais tempo aqui, só para mostrar essa interseção. E os sistemas que a gente está falando de eletrificação rural são diversos, mas assim, eu vou entrar nas terminologias, mas a gente está falando de populações que vivem em comunidades isoladas, que usam o sistema para uso produtivo, como é o caso aqui, para bombeamento de água. Esse sistema também aqui abastece um centro de referência na Amazônia, que é o CEFA, do projeto Saúde e Alegria, lá em Santarém. Essas duas fotos, 3 fotos, na verdade. Por alguma razão, o logo deles não apareceu, mas eu sempre boto o logo das empresas. Então, aqui são 3 sistemas, 3 momentos diferentes, e eu tive o prazer de participar de tudo isso desde 1998. No âmbito já entrando um pouco na parte regulatória de política pública, existem algumas leis que regem, né, o setor de energia, quer dizer, algumas milhares de leis, para falar a verdade, mas o que rege o setor e a parte de universalização de energia é a 10438 e a 10762. Você vê que são leis de 2002, 2003, quer dizer, a gente está falando aqui de 18 anos praticamente, 18, 17 anos, né? E que a universalização do serviço público de eletricidade, então, é realizado sem ônus para o requerente ou o consumidor final, desde que sigam esses critérios aí, conectados a um grupo de tensão abaixo de 2.300 volts ou 2.3 kV, está no grupo B, residencial, tem uma carga elétrica menor que 50 kW, 50 kW para quem não é da área elétrica, quer saber o que vale hoje nem 10 chuveiros elétricos. Sei que chuveiro elétrico está fora de moda, mas se você tivesse naquele tempo uma pousadinha com 10 quartos, você teria 10 chuveiros elétricos e esse era a carga lá instalada. E, por fim, não atendidas pelas concessionárias locais de distribuição de energia. Em todos esses casos, o financiamento vem da conta de desenvolvimento energético e é feito a partir de planos de acordos com as concessionárias. Então, assim, o mandato de eletrificar, como é uma concessão, é da concessionária. Bom, nesse meio tempo, então, toda essa legislação, houveram alguns decretos, né? E priorizando, por exemplo, o acesso à eletrificação para a população rural que se enquadrasse nesses critérios aí. Famílias de baixa renda e beneficiários de programas de desenvolvimento social, comunidades e assentamentos rurais, comunidades isoladas, quilombolas, indígenas e dentro de reserva extrativistas, ou até mesmo comunidades impactadas por projetos de geração e transmissão de energia. A gente sabe que um projeto de transmissão de energia, por exemplo, uma Giral, um Santo Antônio, um Belo Monte, eles geram tensões elevadíssimas e assim quase não, impossível de fazer uma distribuição para as comunidades no entorno. Então, eles seriam, digamos, beneficiados por esses projetos de eletrificação rural, por ser impactados por esses projetos. E, por fim, também, escolas, clínicas, postos de água comunitários e por aí vai. Eu acho que falta alguma coisa nessas regulamentações, eu vou falar um pouco, mas você, ao levar energia para as populações isoladas, carentes, com baixa renda, você acaba gerando um compromisso de pagamento. Você acaba gerando uma conta que deve ser paga. Mas então esse programa deve vir, ao meu ver, acompanhado de um programa de geração de renda também. Um programa de desenvolvimento. E é esse nexo que a gente vai fazer até o final desse webinar. As tipologias de sistemas regulamentados pela ANEEL são basicamente 2. As mini-redes, né, os microsistemas isolados de geração distribuída, que são pequenas redes onde você tem um adensamento populacional ou de pequenas residências, pequenos núcleos. Você pode fazer uma mini-rede e distribuir energia. São sistemas solar,
com baterias, eólicos, com energia eólica, grupos geradores também, a diesel, combustível fóssil, ou seja, a fonte solar é uma fonte intermitente. Então, você precisa ter uma segurança, se você quer fornecer energia 24 horas por dia, 7 dias por semana, você precisa ter alternativas energéticas que possam suprir uma demanda não prevista. E por não prevista, eu posso citar, por exemplo, na Amazônia, uma semana de chuva e sem radiação solar suficiente para recarregar as baterias. Então, você pode dar partida a um sistema alternativo. E os sistemas do SIGFI são sistemas menores, normalmente instalados em pequenas residências ou escolas, assim, basicamente quando os sistemas são mais isolados, mais afastados, não tem um núcleo em que você não tem um benefício de ter uma mini rede de distribuição. É melhor, então, fazer cada casa ter o seu sistema. E essas tipologias são definidas pela regulamentação da ANEEL, 493, e é regulamentado também tecnicamente, você tem as especificações definidas pela Eletrobras e outros agentes do setor elétrico. Hoje, as unidades consumidoras individuais, residencial, têm que ser atendidas com uma disponibilidade energética mensal de 45 kWh. Só para fazer um paralelo, o baixa renda no sistema conectado à rede, ele é considerado baixa renda quando ele consome abaixo de 220 kWh mês. Ou seja, eu estou entregando basicamente 1/5 da energia para essas populações isoladas na Amazônia. Eu estou dando 45 kWh mês contra o limite superior de uma residência de baixa renda numa comunidade, por exemplo, no Rio de Janeiro, ou Salvador, ou qualquer lugar conectado à rede, por exemplo. Bom, as configurações básicas, como eu falei, eles podem ser de várias formas. Pode ser uma microcentral hidrelétrica, pode ser uma mini central, pode ser uma usina termoelétrica biocombustível, gás natural, ou até biogás. Eu até não escrevi aí, mas seria o biocombustível. A usina solar fotovoltaica, que é o nosso foco principal. Usinas eólicas, mas só faria sentido em locais com vento, talvez uma região montanhosa, ou na orla, na beira-mar, alguma coisa assim, como tem no Maranhão, como tem na ilha de Marajó, mais próxima à praia, na região lá de norte para o lado de Belém e Piauí, na costa do Piauí, e por aí vai. E também você pode fazer a conjuntura disso, a conjunção, né? A junção desses sistemas. Então, pode ser um sistema híbrido com várias fontes. Esse é o caso de um projeto que vai acontecer agora. Está acontecendo já, na verdade, já estamos em fase de definições, lá na região de Roraima, com ONGs atuando localmente, com comunidades indígenas, né? Populações indígenas, terra indígena, e sistemas híbridos com solar, armazenamento de energia, baterias, eólica e também um grupo gerador para backup. Essa é a configuração básica de um sistema, um SIGFI, né? Você vê que são sistemas que você instala próximo à casa, alguns a bateria ficam lá de fora, como essa foto de cima, outros as baterias vão para dentro de casa. Aqui está um arranjo em filar básico, só para mostrar como é a configuração básica de um sistema, né? Vai depender de algumas outras variáveis, mas basicamente é isso, não vou entrar muito no detalhe, mas aqui está a carga, aqui está o inversor que pega a energia da bateria, aqui está o solar fotovoltaico e tem um controlador de carga. Então, isso tudo conversa, dialoga para entregar energia para essas cargas daqui. Já uma mini rede já é um pouco mais complexo, porque eu primeiro tenho um sistema de maior porte, eu tenho uma distribuição que pode ser desse tipo aqui. Eu acabei, na outra foto, dei aqui os créditos da empresa, a Solen, e aqui eu acabei na passagem, ela apagou, então também essa foto aqui da Solen, de um projeto que eles fez no Pará. E aqui está um arranjo também, você vê que tem um barramento, corrente alternada, eu tenho uma parte de geração de energia solar aqui em cima, eu tenho um banco de baterias aqui,
eu tenho um outro sistema de baterias aqui, e eu poderia ter acoplado aqui também um grupo gerador a diesel aqui. E aqui estão as cargas indo para a comunidade. Você vê que é um pouco mais complexo. Esse arranjo é variável também e não é fixo. Aí peguei uma foto só para ilustrar. Esse é um projeto na Índia, para mostrar que é uma mini rede. Então está aqui o aglomerado, né? Aqui está possivelmente a área técnica, as baterias, os inversores, mas eu estou gerando energia aqui para essa comunidade aqui, usando energia solar, né? Bom, e agora? Como é que eu linko isso com energia e desenvolvimento? O mapa, essa fotografia é antiga, né? Essa fotografia, esse mapa de acesso à energia, ele é de 2000, mas recentemente o Ministério de Minas e Energia adotou ele de novo, mas mostra exatamente onde é que está o índice de desenvolvimento humano, esse gráfico aqui, o mapa da direita, e o índice de acesso à energia. Você vê que existe uma correlação muito forte, né, entre energia e desenvolvimento. Nessas regiões aqui, 2 milhões de famílias, ou sei lá, 10 milhões vivem em áreas rurais, sem acesso à eletricidade pública, ou talvez até melhorando termos, sem acesso à eletricidade confiável, limpa, renovável, moderna. Às vezes usam vela, lampião, querosene, às vezes usam baterias que eles recarregam, digamos assim, na tomada, quando vão a uma cidade mais próxima. Mas sem um manejo detalhado. 90% dessas famílias vivem com até 3 salários básicos, ou seja, 90% dessas famílias dessa região vivem com algo como 3 mil reais, e 1/3 com menos de um salário mínimo. Então, 1/3 dessa população aí vive com menos de R$ 1.000 por mês. E eu falo de famílias, tá? Famílias de 4, 5, 6, 7, normalmente no norte, no nordeste, as famílias são mais populosas. Então, o não acesso à eletricidade foi refletido no IDH. Ele está... Estou olhando só meu tempo aqui. Passou rápido. Então, existe uma outra lei, né, que regulamenta os sistemas isolados, que são justamente dessas populações que vivem nas zonas isoladas, no meio da Amazônia, tá? Que cada pontinho desse é um sistema, basicamente, a diesel, né? Você vê aqui a Amazônia, Roraima lá. Essa parte norte lá de Roraima, bem próximo lá a Guiana e a Venezuela, é bem terra indígena, né? Então, são sistemas de distribuição de energia elétrica não conectados ao sistema interligado, que é o sistema que a gente tem aqui em São Paulo, nas capitais litorâneas, basicamente, e ficam isolados da rede conectada. Então, por isso que chama Sistema Interconectado Nacional, o SIN. Mas estão isolados por razões técnicas ou econômicas. Não tem como você levar uma linha de transmissão ou distribuição para atender uma casa cruzando, sei lá, um rio de 80 quilômetros de largura, como chega até trechos do Amazonas ter de largura de ponta de um lado ao outro. Então, nessas regiões, o que prevalece? Termoelétricas. Termoelétricas a diesel, né? Então, são 270 localidades atendidas por termoelétricas. Tem lá quase 1 giga de termoelétrica instalada, né? 97% da energia da Amazônia é a diesel. Tem sistema de todo porte, de 3 kW a 200 kW, né? Só que tem uma faixa grande, ó. 141 locais, ou seja, 50% praticamente, tem uma potência abaixo de 1 mega. E isso aqui é bem incompatível com sistemas híbridos com energia solar. E 26 dos sistemas ainda são menores ainda, são abaixo ou seja, quase 10% das usinas estão abaixo de 10 kW. De novo, 10 kW, pessoal, equivale a 2 chuveiros elétricos em potência. Não é nada. Então, do ponto de vista de energia, e aí você já começa a ver um dos problemas e barreiras para a eletrificação dessa região, a carga não é nem 1% do sistema interligado nacional. Ou seja, é de baixo interesse para o setor privado, é custoso para o setor privado, tem um custo que praticamente não se paga. Daí a necessidade de você ter programas públicos que façam esse papel de
desenvolvimento e de levar energia a quem precisa, né? Aquela foto ali, eu botei uma circunferência vermelha, é um programa piloto que aconteceu há pouco tempo, com Luz para Todos também, na Resex, Verde para Sempre, e é um programa que instalou sistemas de energia solar em quase 2.000 residências, atendeu mais de 10.000 pessoas, tem escola, posto de saúde, postos comunitários, isso numa área de influência e de, digamos, apoio, né, e gestão do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, um parceiro também que aposta nessa ideia de eletrificação rural com fins de usos produtivos, gerar renda e para as comunidades. Então, aqui estão exemplos dos sistemas que foram instalados nessas comunidades. Esses são SIGFI, né? Então, você está vendo aqui um painel solar, 4 módulos, basicamente. Aqui está um banco de baterias e deve sair um fio aqui que vai, aqui está passando aqui, que vai para dentro de casa e aí atende a residência, né? Aí uma foto mais ampliada, né? Então, basicamente, hoje esse sistema está mais robusto, mas antigamente era um painel só. O projeto que eu mencionei da Bahia, com 50.000 sistemas, era basicamente um módulo fotovoltaico por casa e 3 pontos de iluminação. Mas isso eu estou falando em 1998, então a coisa evoluiu, os preços caíram bastante. Só que para levar energia para a Amazônia, você demanda uma logística incrível. 1/3, possivelmente, ou mais, dos custos é logística. Então, você vê a dificuldade que são equipamentos pesados, está falando de baterias, cada um pesa, às vezes, 50, 100 quilos, depende do tamanho da bateria. Um homem só não carrega. Então, você vê aí o esforço que é fazer a eletrificação para chegar num sistema de tecnologia de ponta e atender essa comunidade. Esse é o sistema de uma mini rede, né? Então, sistemas isolados, pessoal, são economias isoladas e distantes de centro econômico. É uma característica. São distantes da rede de energia, né? Existe inexistência de mão de obra qualificada nesse local. Então, você tem que sempre estar treinando gente. Falta empresas especializadas para transporte de equipamentos. Você usa o que existe localmente e nem sempre adaptado para o que você precisa. Falta o suporte de fornecedores de equipamentos também. Esse é um dos aprendizados nossos. Não tem interesse, eu já até disse aqui por quê. Remoto isolado é pequeno. Não gera grandes negócios. A escalabilidade é difícil. Falta, assim, até, essa é uma coisa engraçada, né? Assim, o local para hospedagem. Não é todo mundo que dorme em rede, que toma banho de rio, que toma banho em carapé, come tartaruga, come o que aparecer lá na hora, come peixe do jeito que dá, piranha, o que dá, o que você está num lugar tão isolado que os recursos disponíveis que eles usam, você tem que, enfim, se misturar, né? Como diria assim. E o sistema o custo é elevado comparado com uma conexão na rede em casa. Então, isso tudo são barreiras. Então, fazendo essa relação, então, de Amazônia Legal, Energia e Desenvolvimento, e com esse perfil de público, né, de famílias, a gente tem que pensar que, então, a gente precisa pensar numa política energética ou uma política de desenvolvimento. A gente tem que pensar somente em levar energia, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7, que é energia, acesso e limpeza, ou esse o ou ficou para depois, mas esse é o energia, né, o SDS 7, que é energia acessível, confiável, sustentável, moderna, prevê assegurar o acesso à energia confiável, moderna, a preço acessível, a serviços energéticos, né? Aumentar, então, a participação de fontes renováveis na matriz global, a gente precisa isso, e dobrar a taxa global. Aí são objetivos globais, né? De melhoria da eficiência energética, outro ponto importantíssimo. Não dá para ficar enchendo um balde furado com energia solar. Eu tenho que trabalhar com equipamentos que são eficientes do ponto de vista de consumo de energia. Já é difícil chegar lá, já é difícil gerar, já é difícil levar energia barata, competitiva e tudo mais. Eu ainda fico usando equipamento ineficiente. Então, as duas coisas têm que trabalhar lado a lado. Então, voltando ao OU, política energética ou uma política de desenvolvimento que prevê
erradicação da pobreza. Ao levar energia, ao levar comunicação, ao levar alimentos, ao levar isso tudo, se melhora a pobreza. Reduzir a fome. Ao prover refrigeração, você consegue conservar alimento mais tempo, melhora a qualidade de alimento das pessoas, reduz a fome. Boa saúde e bem-estar. É também refrigeração para a vacina, é acesso à clínica, até medicina remota, acesso à informação sobre saúde, bem-estar. Veja aí o exemplo do Covid. Se essa informação tivesse chegado talvez mais cedo nas comunidades isoladas, a gente não teria aquela migração que ocorreu no Amazonas de gente procurando nos hospitais, porque totalmente desinformado. É educação de qualidade, porque sem energia você não tem o EAD, que é o ensino à distância, você tem uma escola com grupo gerador a diesel no seu ouvido, enquanto você está tentando aprender, tem um equipamento gerando mais de 70 decibéis ali no seu lado, enquanto você assiste a aula que está passando na TV. É igualdade de gênero, porque vocês vão ver agora toda a parte ligada à produção, bombeamento de água, acesso à água limpa, impacta diretamente no trabalho da mulher, de como ela se relaciona com a família. É água limpa também, sem energia para bombear, tratar, para purificar. Como é que você dá acesso à água para as pessoas que vivem nessas comunidades? É crescimento econômico também, digno, sem agregação de valor, sem uso produtivo. Como é que você quer que a população tenha renda, saia da situação que está? É também redução das desigualdades, porque você provê isso tudo que eu falei antes, você diminui esse intervalo dessa desigualdade. É também cidades sustentáveis. Ao momento que eu tiro diesel, ou reduzo, pelo menos, uso outra fonte, complementando, eu poluo menos o ar, eu tenho cidades e comunidades mais sustentáveis, eu uso energia mais sustentável. E aí é o último ponto que eu elenquei aqui, que é realmente a combate às alterações climáticas, que eu reduzo as emissões de gases de efeito estufa. Então, tudo isso para contextualizar esse ambiente. Tá aqui a água que o pessoal bebe. Isso aqui, pessoal, o balde aqui na esquerda, esse balde aqui é água de beber lá. Esse balde aqui da direita, embaixo, é água que estava sendo cozinhada, o peixe. Esse peixe seco aqui em cima é um peixe que foi desidratado porque não tem como refrigerar. Aumenta absurdamente a pressão arterial das pessoas. Você tem muita gente hipertensa na região, porque muita ingestão de sal. E aqui você vê a distância que as mulheres, basicamente que são elas que buscam água e criança, têm que percorrer todo dia. Esse barranco aqui parece baixo, mas é um barranco que pode chegar a um prédio de 5 andares. E você sobe com um balde na cabeça, 20, 30 quilos na cabeça, sobe e desce para encher uma caixa de 500 litros. Eu tenho alguns links aqui, eu deixei de propósito, assim, eu não vou conseguir passar, porque o meu tempo avançou bastante, mas são projetos que a gente atuou na máquina de gelo solar, outro vídeo sobre esse projeto de gelo solar, e um vídeo aqui que eu acho que minha amiga Alessandra Matias deve estar assistindo, que é o projeto Resex Solar do WWF, que foi um prazer enorme participar, e eu vou ter mais imagens sobre ele aqui. Se no finalzinho der, eu passo um pouquinho de cada vídeo desse. Então, como levar energia? E olha aqui, pessoal, essa foto aqui de cima. Olha as casas, como elas são distribuídas ao longo do rio. Como levar um poste, como levar iluminação pública para um lugar desse. Como usar o sol para eletrificar essa região linda que é a Amazônia e ajudar essa população que presta um serviço ambiental fantástico de proteção dessa região, se não gerando localmente. E tá aí, então sair desse cenário aqui de diesel, esse motor, que estão as comunidades, envolver as comunidades locais, como a gente está vendo aqui, todo mundo ali é da região, trabalhando, ajudando, fez parte do nosso curso, do nosso treinamento, e instalar energia nas escolas. Aqui tem 2 escolas que tiveram energia instaladas, né, lá na região do sul do Amazonas, uma região altamente pressionada pelo desmatamento. Aqui um misto aqui de fotos de projetos que eu participei. Esse último aqui da WWF, eu trouxe uma estatística bacana no próximo slide, números, mas aqui em cima são projetos de bombeamento com os amigos lá do Saúde e Alegria, lá no Santarém, na Resex Tapajós, Arapiuns. Esse projeto de bombeamento solar com a WWF, eu agradecer a Alessandra que me mandou o slide, eu consegui só pegar esse, Ale.
Foi um estudo feito pelos próprios alunos, né? A pesquisa feita pelos alunos da universidade que participaram de todo o treinamento, tem uma foto deles aí. Eu só queria levantar uma questão. Esse foi um resultado de um projeto de um ano, com bombeamento de água, onde se economizou aqui, variou de comunidade para comunidade, mas eu vou pegar esse caso aqui maior, da Juricaba, que é uma comunidade aí com 17 famílias. Eles economizaram em um ano quase 10 mil reais. Ele praticamente, em um ano, pagou o sistema de energia de bombeamento solar que foi instalado para eles lá. Em Jurucoá, que era uma cidade, um sistema menor, ele também, em 6 meses ou 8 meses, pagou o sistema com a economia do diesel. Só para vocês terem ideia o quanto é caro a energia lá. E aqui está a foto dos alunos da universidade, dos comunitários, o treinamento que a gente fez, produzimos cartilhas, esse é um projeto com a WWF e o ICMBio, vários sistemas foram instalados, aqui está o dia do treinamento, ele levou todos os equipamentos, eles mesmos montaram o sistema, a foto aqui de baixo na escadaria é o sistema finalizado, eu estou por aqui e tem um bocado de gente amiga aí já. Então, assim, o modelo que a gente vê é um modelo inclusivo. Esse é um modelo que vai dar certo. É um modelo em que você gera competência lá na ponta e essa competência pode atuar como um agente ativo e não passivo no modelo de eletrificação. Dar ferramentas, dar capacitação, dar treinamento, dar informação para que eles possam fazer a gestão. E aí, já para finalizar, estou nos finalmente aqui, essa aqui vai para minha amiga Zubi, que eu não sei se está assistindo ou não, mas me ajudou a divulgar. Então, eu disse, Zubi, não só na Amazônia, no sertão também. Eu sou da Bahia e lá na Bahia tem muita cabra no sertão. Então, não só de solar, pessoal. A eletrificação rural ela é um misto de qualquer fonte de energia. Eu estou mostrando aqui um exemplo que a gente usou o biogás. Então, você vê aqui o motorzinho gerando gás, acendendo a luminária. Ninguém acreditava, precisava ver para crer. E depois o biofertilizante que sai do processo de biodigestante usou na horta. De quê? De cabra. E cabra, que todo mundo sabe que cabra não produz muita biomassa, né? Mas a gente conseguiu. E cá embaixo na esquerda, numa foto menor, está um pequeno biodigestor, que a gente na época instalou e fomentou isso. Por esse stand aqui passaram 24 mil pequenos agricultores e aprenderam o uso do biodigestor. Já em outra área da Bahia, a gente fez microirrigação com energia solar. Esse tanque aqui captava água de chuva, só chove 3 meses do ano nessa região, você vê pela vegetação árida. Então, durante os 3 meses, a gente acumulava água, irrigava, e aí você tinha, então, a produção familiar também. Esse aqui é um outro projeto que a gente fez, um destilador solar. A água do semiárido é muito salobra, é muito salgada. Então, a gente produzia um destilador para produzir água potável para essa escola aqui, tudo usando energia solar. Então, para finalizar, política energética ou uma política de desenvolvimento? Acho que é uma política de desenvolvimento. Energia, obviamente, é um indutor disso tudo. Você viu que ela entra em várias cadeias, em várias áreas, e fundamental para melhorar o desenvolvimento sustentável do país e do mundo. Bom, então até a próxima. Acho que era o último slide. Eu tinha os vídeos, mas não vou conseguir passar, mas eu deixei os links lá para depois. Fernando, com isso eu vou interromper aqui meu compartilhamento e volto aqui para a tela para falar com você. Agradeço aí a oportunidade. Eu tive um problema com conexão, mas estou entrando novamente. Você está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Espera só, já estou. Estou chegando. Ótimo, agora eu estou te vendo. Estamos te vendo no celular e no outro. Estou desligando. Obrigado, Érica. Você mandou a mensagem aqui. Muito bem. Eu desliguei o celular.
O Professor, celular tem está como deixar desligando. dos perfis, senão vai ficar dando eco para o senhor. Você tem que desligar o celular agora. Eu É, desliguei aqui, ele demora aqui para desligar, isso, tá né? ótimo. Bem, bem, acho que agora está sem ruído, né? Tá ótimo. Bom, eu espero ter cumprido o tempo, o tema, né? Como eu te disse, eu ia contar muita história, para não ficar maçante. E eu já agradeci aqui a Érica pelo comentário dela, né? Que rica apresentação. Tô às ordens, Fernando. Você está no mudo. Agradeço muito a sua apresentação. E, bem, como nós sabemos, você é um homem que conhece muito bem a Amazônia, né? Sim, Tendo exercido diversos trabalhos por lá. E eu achei muito interessante aquele seu slide que você colocou o acesso à energia e o IDH, né? Mostrando a sim, forte correlação que existe entre acesso à energia e sim, desenvolvimento sustentável, né? sim, E como você muito bem colocou, daí a necessidade de programas públicas, né? Para levar energia até essas populações. E que, preferencialmente, essa energia seja de origem limpa, né? No caso, podendo ser a energia solar uma delas. Antes de passar as perguntas para o nosso público, eu tenho aqui uma perguntinha que seria a seguinte: quais as principais barreiras que você atualmente vê para a eletrificação rural, né? Como você bem colocou, lá pelos idos de 2004, 2005, né? A curva da energia off-grid, né? Ela era até maior que a on-grid, né? isso. Quais são essas barreiras que você vê no momento, Aurélio? Veja que naquela época a energia solar era tão cara que só justificava quando fosse off-grid, que não tinha como competir com a tarifa da rede. Então, a partir de 2004, com o aumento da produção e a redução do custo e com a escala, né, o on-grid passou a ser tão atraente, com programas governamentais também de incentivo, principalmente na Alemanha, na Europa, que surgiu isso, né, com mais força. O off-grid ficou relegado a pequenas aplicações, como a gente está vendo agora. A principal barreira, Fernando, realmente não existe uma única, né? A capacidade de pagamento da população, você sabe, é baixa, você viu aí, né, a faixa de renda delas, mas ela é um direito adquirido, então, assim, passa por uma política, né? Porque a gente, que mora na cidade, quando pede constrói uma casa nova, você vai na concessionária e você pede uma ligação, né? Olha, eu queria ligar minha casa nova, eles vão lá ver se o padrão está ok e conectam. Você não pagou por isso. Você vai pagar o serviço de energia. Então, essas populações, elas hoje, quando elas não são atendidas por programas públicos ou financiados pelos públicos, elas acabam tendo que comprar os próprios sistemas. E aí fica caríssimo para elas. Então, essa política mais inclusiva é uma barreira, né? O custo hoje de logística da Amazônia é uma barreira também, mas eu poderia falar da mesma situação num semiárido, que você não tem barco, não tem logística tão pesada, mas o custo ainda é elevado, porque são sistemas bem isolados. Mas eu diria que isso você consegue contornar quando uma política pública é bem montada, uma política de Estado. Então, eu diria que hoje não é questão tecnológica, a tecnologia está resolvida. Os sistemas são robustos e duráveis, então dá para fazer programas de eletrificação de longo prazo com eles.
A logística, isso tem que estar equacionada, então você tem que ter escala para fazer isso. E para ter escala, você precisa de uma política, que é o que se tentou fazer esses anos todos e se patinou, para falar a verdade. Porque a meta inicial do Luz para Todos era 2008. A gente já está em 2020. Já se passaram 12 anos, a população continua no escuro lá. Engraçado que as concessionárias que eram privadas, Fernando, rapidamente conseguiram chegar no seu nível de universalização, acesso à energia, porque a elas eram impostas multas de não atendimento. Já as públicas, que foram as que ficaram lá no norte, não se preocuparam muito com isso, porque o Estado vai multar o próprio Estado? Não ia. Então você vê que dois pesos e duas medidas. Eu acho que hoje é uma política bem pensada, mas uma política inclusiva, uma política de transformação, uma política de inclusão, e não só levar o fio com energia. É levar o fio com energia, mas levar educação, levar uso produtivo, levar conhecimento, saúde, levar um pacote. Não dá, a energia é parte disso tudo. A energia sozinha só dá choque. Eu acho que essa é uma grande barreira. A parte de como a política está sendo construída. Obrigado, Aurélio. Bem, eu aviso ao nosso público que o momento agora é para se fazer perguntas ao Aurélio. Eu vi aqui a Tatiana aqui. Obrigado, Tatiana. A Tatiana teve num webinar que a gente fez presencial ainda aí na FIA. Né? Há um tempo atrás. Bem, enquanto que o pessoal pensa numa pergunta, Aurélio, você agora, nessa sua nova função aí como líder do time de energia do Programa de Transição Energética para o Brasil, do Fundo Prosperidade do Reino Unido, sim, existe algum trabalho assim previsto para a nossa região norte, nordeste, ligado à eletrificação? Sim, existe. O fundo, a gente tem 5 áreas de atuação. Uma é biocombustíveis, que tem um diálogo forte com a região norte, porque a gente quer biocombustíveis de oleaginosas regionais. Então, pode ser Macaúba, Babaçu, até a Palma. E, para quem não conhece, o biodiesel no Brasil hoje, ele 70% vem da soja. São grandes fazendas, né? Mas existe uma oportunidade enorme de trabalhar a cadeia produtiva de pequenos e médios fazendeiros e com outras oleaginosas e produzir biodiesel, por exemplo. Tem um projeto que está pensando em eletrificação rural, um modelo de gestão comunitária com as concessionárias. Estamos conversando com a Amazonas Energia, estamos conversando com a Equatorial do Pará. Então, tem esse diálogo já, e a gente quer justamente testar novos formatos de gestão que foi introduzido já lá nos anos 2000, mas por uma questão ou outra política, inclusive, se perdeu. Então, a gente agora está com essa ideia. E tem toda a parte de biogás, que também é produção de energia na veia. E aí eu não estou só falando de energia elétrica, né? Energia também de transformação. O gás é energia para vários usos térmicos e eletricidade também. Então, pequeno produtor que tem resíduos agropecuários pode produzir sua energia como microgeração distribuída, da mesma forma que o solar, por exemplo. Então, assim, a gente está olhando isso. As outras áreas são mais de eólica offshore, é uma coisa que a gente vai assim, ajudar a implementar. E a outra parte é mais macro do setor elétrico, de regulamentação, nessa parte da transição energética. Ok. As perguntas chegaram. Aurélio, o Marcos Marque, ele pergunta, Aurélio, qual a eficiência energética desses painéis solares atualmente e qual foi a evolução desde a década de 80, 90? A eficiência praticamente dobrou nesse período. Ele lá era 9,5%, 10%, 11%.
Hoje você tem painéis na faixa de 20%, 20 e poucos. Isso a nível comercial, né? Assim, no laboratorial você já tem 40% de eficiência, mas aí uma célula pequenininha, 1 centímetro quadrado, ainda sendo testado, tal. Mas quando você vai para produto de prateleira, a gente está falando 20 e poucos por cento. A eficiência foi acompanhada com a queda de preço. O aumento de eficiência, realmente. Quando eu comecei a trabalhar com isso, Marcos, o maior módulo fotovoltaico era de 45 watts. Hoje já estou lançando módulos de 800 watts, 600, 800 watts. Quer dizer, 20 vezes praticamente maior do que era no início desse setor. Os primeiros módulos eram pequenos, 30, 20 watts, 30 watts, 40 watts. E agora, né, a gente está falando de módulos de 2 metros quadrados, 2 e pouco, com 800 watts de potência. Assim, mudou muito. Então, a evolução realmente foi absurda, mas principalmente nem na década de... Foi agora, nos últimos 5 anos, que com a escala global que isso realmente chegou nessa eficiência toda. Então, acho que eu respondi essa. Tem uma pergunta aqui do Luciano de Camargo. Ele dá boa noite a todos, parabeniza pelo seu belo trabalho, e ele coloca que ele está ingressando no segmento de energia solar fotovoltaica. Seja bem-vindo, Luciano. E ele nota que há muita falta de informação por parte do consumidor, mesmo nas grandes cidades, e o que podemos fazer para melhorar isso, além da força das redes sociais, uma vez que a mídia não destaca tanto. Olha, Luciano, né? Luciano, eu sou daquela época que eu chegava com energia solar, era tanto elétrica, tá? Quanto água quente, para aquecimento de água. As duas, nessa época, estavam despontando, e a térmica, que era para aquecer água, era infinitamente mais barato do que a fotovoltaica. E ainda assim, tinha dificuldade. Hoje, o que vocês estão vivendo é um paraíso de oportunidades. Assim, não existe falta de procura, mudou muito. Assim, se eu disser que, sei lá, eu vou falar aqui, vou lembrar do apagão de 2001, Fernando. Em 2001 teve aquele apagão, né, da oferta de energia, teve um apagão, tal. Naquele ano eu tinha uma empresa de energia solar, ou seja, em 2001 eu já instalava, já subia em telhados, tal. O nosso faturamento naquela época aumentou 500% com energia solar. E depois que passou o apagão, que a energia se estabilizou, ele caiu uns 200%. Então ele subiu e caiu, não caiu para o mesmo patamar, mas caiu. E desde então a energia solar sempre veio assim, como marginalizada, Luciano. Hoje a procura está enorme. Agora, o que você está falando aí realmente existe, como qualquer mercado, tá? Aconteceu na Califórnia, aconteceu na Itália, existe muito oportunista, existe gente que não segue norma, existe gente que não faz direito, então você vê muito mais acidentes acontecendo hoje com energia solar, inclusive incêndio, por más práticas, porque da forma como a energia solar está aparecendo, Fernando, tem gente que está dando curso de energia solar aí, de 2, 3 dias, e a propaganda é assim, gente, olha, venha fazer um curso de energia solar, você não precisa nem entender de eletricidade. Entendeu? Então, esse tipo de formado nessa escola, nesse curso, não é um cara que vai conseguir agregar ao mercado. É um cara que, na verdade, vai criar um risco para o mercado, de maus exemplos. E eu diria, por último, Luciano, procure as associações. Tem várias associações. Eu mesmo sou conselheiro de uma associação, a BGD, Associação Brasileira de Geração Distribuída, porque não está só ligado a solar, apesar de, na geração distribuída, 80% do mercado é solar, praticamente, 70 e tanto, quase 80%, mas lá também tem eólica, biomassa, biogás e por aí vai. Então, se associe às pessoas, procure, né, juntar com outras pessoas, façam
enfim, juntos você tem mais força. Sozinho você está brigando com um cara que pode ser seu parceiro de negócio também. Tentem, né, pulverizar menos. Surgiram, olha, só para você ter ideia, Luciano, surgiram quase 15 mil novas empresas de energia solar nos últimos 5 anos no Brasil, principalmente com essa crise. Então, gente que fazia uma atividade nada correlacionada com o tema virou instalador solar. Era motorista, era alguma outra coisa, viu uma oportunidade e entrou. Entendeu? Vamos lá. Aurélio, estamos chegando no limite do tempo, mas temos perguntas aqui muito interessantes. Vamos avançar Você mais um pouquinho. conciso na resposta. Você mais conciso. Vamos avançar aqui. A pergunta do Cláudio Oliveira, muito interessante. Bem, ele parabeniza você pelo excelente trabalho, Aurélio, e ele pergunta: sabemos que o inversor no sistema on-grid tem grande peso no custo do sistema. Na off-grid também. Há uma boa alternativa nacional para ter um inversor mais barato, né? No off-grid, o peso da bateria acaba sendo quase também o maior peso, tá? Bateria, inversor e o módulo. Módulo caindo, mas a bateria tem um peso específico maior, ainda mais se você vai fazer projetos com autonomia de 2, 3 dias. Poucas empresas, Cláudio. É muito mais importado mesmo. Tem algumas, eu de cabeça não vou lembrar os nomes, mas se você procurar nas associações que eu acabei de mencionar, na BGD, tem relações de empresas lá, empresas de eletrônica. Não é um negócio complexo hoje em dia para fazer. Agora, os melhores são os europeus, fabricados hoje pelos chineses. Tem vários bons aí no mercado, mas realmente nacional, por fora do... Na minha época tinha o pessoal da Unitron, que eu não sei como é que está, se estão fabricando e por aí vai. Olha, temos o Marcos Marque faz aqui uma outra pergunta. Aurélio, sei que não é uma pergunta simples, mas em ordem de grandeza, qual seria o investimento para se iniciar um negócio nesse mercado e quais as principais dificuldades? Vou pelas dificuldades. Capacitação. Não é uma dificuldade, é uma condição que você precisa ter. Aprender o ofício. Eu sei que é fácil, a barreira de entrada é baixa. Você pode sair instalando da noite para o dia com o manual na mão, mas você precisa entender melhor o que você está fazendo para não ter risco civil, até tem telhado caindo, pegando fogo, desabando, essas coisas todas. Hoje tem algumas franquias, Marcos, que o valor eu não sei dizer realmente, é difícil por conta disso, porque varia, mas tem franquias que você já entra com um formato, já entra com um pacote, já entra com uma empresa que traz a solução para você, talvez seja a forma mais fácil de entrar. Né? Agora, não se esqueça de se capacitar. Tem um engenheiro eletricista ou eletrônico, ou um técnico de eletrônica que possa lhe dar respostas técnicas, que você vai precisar disso. A própria concessionária vai te pedir isso. Então é bom entender. Fazer um bom plano de negócio e por aí vai. Eu diria que não quero chutar número para não dar uma falsa expectativa, viu, Fernando? Mas procura as franquias, procura a BGD, e aí lá você pode sair com um número mais fácil. Bem, realmente nós estamos chegando ao final, então mais uma perguntinha. O Cláudio Oliveira, ele pergunta se há algum trabalho de pesquisa para aproveitamento do calor dissipado pelas placas solares no aquecimento de água. Olha, já não só pesquisa, como já tinha produtos prontos para isso. Os italianos inventaram e fabricaram um há um tempo atrás. Eu conheci um francês que também fabricou um tempo atrás. Tem um pessoal que estava usando para aquecer piscina. De pesquisa, agora de cabeça, não me vem, mas é capaz da Unicamp ter alguma coisa, na USP também. Mas isso no passado já vi até os módulos, não cheguei a instalar eles porque era complexo.
Esse é outro problema no Brasil. A qualidade da nossa mão de obra, de serviços, de prestação de serviço na ponta, Fernando, nem sempre é um cara que se qualificou, que fez, sei lá, 3 anos de Senai, que fez uma escola técnica. Então, às vezes, é um prático. Isso tem muito no Brasil, né? Ele aprendeu empiricamente. É um excelente técnico, mas falta ele o conhecimento real das grandezas físicas, como as coisas acontecem, e aí o serviço sai, às vezes, meia boca. Então, misturar água com eletricidade não foi algo fácil de fazer nesses sistemas. Tem uma pergunta oculta, Fernando, lá no Q&A. Ah, sim, sim. O Milton lá, ó. Assim, o Milton pergunta qual o custo de uma planta para atender 17 famílias mostradas em um dos slides, mostrado na sua apresentação, e quem faz as manutenções preventivas. Veja, se eu me lembro de 17 famílias, ali foi bombeamento de água, Milton. Ali custou 10, 12 mil reais o sistema daquele. Você viu que em um ano ele economizou 9 mil, praticamente, com combustível. E a manutenção preventiva é local, a gente treinou o pessoal como fazer. Basicamente, se é bem feito, bem instalado, é só limpeza. Então, a própria comunidade tem no município tem um eletricista que a gente deixou treinado também. Tem que sedimentar o conhecimento lá na ponta. Não adianta eu daqui de São Paulo tentar resolver isso lá no sul do Amazonas. A gente tem que criar condições locais. Obrigado aí, Dalcoleto, a mensagem dele aqui. Professor Armando Dalcoleto agradece a sua apresentação. Bem, infelizmente nós precisamos encerrar, né, por uma limitação de tempo. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, gostaria de agradecer mais uma vez a excelente apresentação do professor Aurélio, né? E professor Aurélio é o nosso grande professor do nosso curso de pós-graduação em Gestão de Negócios e Energia Elétrica, que, a propósito, a próxima turma começará agora em setembro. Bem, então, agradecemos a todos. E, professor Aurélio, gostaria de colocar algumas palavras finais, por favor. Não, agradecer também a oportunidade, é sempre bom falar. Tem amigos aqui que eu vi que entraram. Um beijo para a amiga Marília, que está aqui escutando a gente. Enfim, o curso do lado do FIA é bem interessante. Conheço muita gente que fez pós-graduação lá e saíram com outra visão do setor elétrico, né? Foi muito interessante. Eu contribuo com essa parte que me cabe de falar de energia renovável, de eletrificação rural e de sistema isolado, que é uma área que eu conheço bastante. E agradecer mais uma vez a oportunidade. Sucesso para todos que estão aqui. Parabéns mais uma vez aí pela organização e vamos para a próxima. Perfeito. Então, boa noite a todos pela presença. Boa noite, obrigado aí mais uma vez, pessoal.